Olá, essa é para você que está procurando um imóvel para morar. Preços dos imóveis têm a segunda queda desde 2009, aponta a pesquisa da Fipesap. O valor também subiu menos que a inflação no período de 12 meses. O preço dos imóveis subiram 2,63% em 2015 e a inflação 9,43%, registrando uma queda real de 6,21%, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira pela FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e também pelo portal Zap Imóveis. Bom, para quem procura um imóvel, é uma boa oportunidade de fazer bons negócios. Confira agora os destaques desta sexta-feira, 2 de outubro. Encontro no Legislativo Paulista reuniu prefeitos e gestores de mais de 200 cidades do estado de São Paulo. Frente Parlamentar discutiu o futuro das instituições e fundações ligadas ao governo de São Paulo. Resíduo sólido foi o principal assunto na terceira reunião da FREPAM, a partir de agora no Jornal da Assembleia. O encontro que reuniu prefeitos, gestores de mais de 200 cidades, mostrou a necessidade de fortalecer o diálogo entre os gestores municipais e órgãos de controle. O primeiro ciclo de palestras sobre contas de gestão pública e regras eleitorais trouxe prefeitos de todas as regiões do estado para a Assembleia Legislativa. E eles chegaram preocupados. Arrecadação em baixa, cobranças da população em alta e contas que não fecham mais. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês, apresentou os palestrantes e levantou a questão: será que os mesmos parâmetros de controle de gastos definidos no período de estabilidade econômica podem valer para tempos de crise? Ou o prefeito ainda correrá o risco de ser penalizado pela lei de responsabilidade fiscal? É evidente que o momento que o Brasil passa leva também o tribunal a olhar com olhos diferentes as contas dos municípios. Claro, se o prefeito teve um débito orçamentário por causa que ocorreu uma emergência, uma crise, isso vai merecer uma atenção do tribunal. Mas eu lembro sempre que quem faz lei não é o tribunal. É a Assembleia, é Brasília e são as câmaras. E para os prefeitos que vão tentar a reeleição, cuidado! Existem mudanças na legislação eleitoral que já valem para o ano que vem. Há uma série de modificações sobre propaganda e propaganda antecipada. Ficou mais dilargado esse conceito. Então hoje os candidatos, os pré-candidatos podem ir a mais debates, desde que na condição de pré-candidatos, o que antes não acontecia e, portanto, eles recebiam até algumas penalidades como multa pelo fato de terem feito propaganda antecipada. A prestação de contas também teve a sua modificação, agora há prazos definidos, os limites de campanha de gastos eleitorais também há um capítulo específico para os novos limites de gastos nas campanhas, o que os candidatos têm de ficar bem atentos. Durante o encontro, os prefeitos também puderam perguntar diretamente ao secretário do Tribunal de Contas do Estado, Sérgio Siqueira Rossi. Debate que não será encerrado por aqui. É preciso que existam regras fixas, regras determinadas e que todo mundo saiba exatamente com precisão o que vai fazer. Nós vivemos a era principiológica. Princípios gerais, genéricos, que se prestam a tudo, são usados como argumento para ou inviabilizar uma obra, uma licitação, ou para detectar uma irregularidade. É violação ao princípio da moralidade, violação ao princípio da impessoalidade, mas os princípios são muito genéricos. Nós precisamos ter regras fixas que especifiquem tais princípios. Por isso, essa reunião é de fundamental importância. O seminário debate os resultados e eficiência na aplicação de recursos públicos na área da saúde. O evento é organizado pelo Instituto Paulista de Direito Público e a repórter Viviane Cesarino está neste momento ao vivo aí no auditório Paulo Kobayashi e nos traz mais informações sobre esse evento. Olá, Viviane.
Oi, Sérgio. Então, a gente acabou de ver, né, a reportagem do encontro de prefeitos que a gente cobriu ontem. Eu conversei com vários prefeitos, você conversou, toda a nossa equipe conversou com esses cerca de 200 prefeitos que estiveram aqui na Assembleia Legislativa. Eu tenho certeza, Sérgio, que 10 a cada 10 prefeitos contaram para a gente que a maior dificuldade nas cidades realmente é a gestão dos recursos da saúde. Agora, eles também contaram para a gente que a maioria deles já investe muito mais do que aqueles 15% que o orçamento dá conta ali da prefeitura. Estão investindo 30%, 40%. Agora, se eles estão investindo mais do que a lei determina, por que ainda estão tendo tanta dificuldade? Nesse seminário aqui, eles disseram que a resposta pode estar numa palavrinha só. E essa palavra é a eficiência. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, esteve aqui e falou qual é a importância da eficiência dentro da administração pública, desse conceito de eficiência dentro da administração pública. O deputado Mauro Bragato, do PSDB, também participa dos debates. Agora, uma palestra muito interessante que teve foi de um exemplo prático para os prefeitos que também estão aqui, que é o que aconteceu em Lins, no interior de São Paulo. Então, o presidente da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, que é o Dr. Antônio Pinotti Afonso, ele contou que essa organização social ela pode ser contratada, claro que num tipo diferente de licitação, pelas prefeituras para levar um novo tipo de administração para as prefeituras em relação à saúde, uma nova gestão, digamos assim, e que eles agem em duas frentes para depois mudar todo o conceito, mudar toda a relação que o usuário da saúde tem com a administração municipal. Então, primeiro, eles treinam o funcionário e fazem o funcionário se sentir reconhecido, valorizado. A gente sabe que os funcionários da saúde sofrem muito com essa questão de falta de reconhecimento, né? E uma outra frente que eles agem é a questão do orçamento. O orçamento das prefeituras, ele precisa ser mais técnico, ou seja, eles precisam prever com muita precisão qual é o recurso que a saúde vai ter para o ano seguinte. É isso, Sérgio. É verdade, Viviane. O encontro ontem discutiu muito a questão da saúde, principalmente nos municípios, né? Se debateu muito isso ontem, isso acontece demais. O encontro ontem foi muito bom entre os prefeitos municipais do estado de São Paulo. Obrigado. Vamos à previsão do tempo para o fim de semana em São Paulo. Tempo com sol entre nuvens, possibilidade de chuvas na capital. A máxima prevista é de 26 graus. Em Campinas, o fim de semana vai ser de tempo nublado com chuvas. A máxima fica em 27 graus. São José dos Campos, tempo nublado também com chuva. Máxima de 26 graus. Sorocaba, tempo encoberto, possibilidade de chuvas. A máxima fica nos 27 graus. Ribeirão Preto, o fim de semana vai ser de sol entre nuvens, também com possibilidade de chuvas. Os termômetros chegam até os 30 graus. Frente parlamentar discutiu o futuro das instituições ligadas ao governo de São Paulo. Os detalhes você tem depois do intervalo. Comemorando os 20 anos de sua fundação, o Museu Brasileiro da Escultura, o MUB, apresenta a exposição Mulheres no Universo de Brecheret. 8 peças de mármore com imagens do universo feminino na década de 50 compõem essa mostra. E a repórter Priscila Silvério está ao vivo no MUB e nos traz mais informações sobre essa exposição. Olá, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Brecheret foi um importante escultor ítalo-brasileiro do século XX. E a exposição Mulheres no Universo de Brecheret está aqui no MUB, Museu de Escultura Brasileira, e é formada por 8 esculturas em mármore, que estavam na fachada de um prédio na região central da cidade. Brecheret morreu em 1955 e nós estamos com o filho dele, Vitor Brecheret Filho. Por que o destaque é para as mulheres nesta obra em especial? Esta obra, ela basicamente procura representar alguns fatores de produção, né? E isso aí ficaria, se fosse só se ater aos fatores econômicos, seria provavelmente uma coisa muito sem graça. Ao passo que colocar as mulheres, né, como símbolos, como representantes, né, desses fatores, né, com essas alegorias referentes
a agricultura, café, aviação, etc., eu acho que dá muito mais ar de graça, leveza e arte nessa busca aí dos painéis de uma instituição material como um banco. E a Assembleia Legislativa, inclusive, na frente dela tem um monumento criado pelo seu pai. Eu queria que você falasse um pouco do artista, do pai Brecheret. Então, o Monumento às Bandeiras, eu acho que é uma obra com um significado muito maior, né? Tem a ver com toda a nacionalidade brasileira, o tamanho do território. Mas o monumento consumiu dele um bom tempo e um trabalho imenso, porque levou 32 anos para ser feito. E nesse período ele fez muitas outras coisas, morou muito tempo na Europa, na França principalmente. Mas ele era o pai que eu conheci, né? Que depois que eu conheci, ele casou-se aqui no Brasil e eu nasci depois que ele voltou definitivamente. Era um sujeito calado, taciturno, trabalhador, incansável de dia, de noite, não tinha hora, não tinha dia, não tinha nada. E muito apegado às coisas da natureza, aos temas, enfim. Era uma figura que eu demorei um certo tempo para entendê-lo integralmente. Bom, Brecheret, as obras, ele tem características arredondadas, diferenciadas. As obras são cheias de detalhes e vale a pena conferir. Então, a exposição As Mulheres no Universo de Brecheret fica aqui no MUB, Museu de Esculturas Brasileiras, até o final do mês de outubro. E a entrada é gratuita. Sérgio. Obrigado, Priscila. Uma boa opção aí, nessa exposição de lazer para o paulistano. A Frente Parlamentar discutiu aqui no Palácio 9 de Julho o futuro das instituições e fundações ligadas ao governo de São Paulo. Vamos conferir agora na reportagem. A Frente Parlamentar discute o futuro das instituições e fundações ligadas ao governo de São Paulo. Um dos institutos já foi extinto, é o CEPAM, Centro de Estudos e Pesquisas da Administração Municipal, responsável por auxiliar as prefeituras. A extinção, aprovada aqui na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Geraldo Alckmin, faz parte do corte de gastos da administração. Agora, os funcionários temem que a Fundap, Fundação do Desenvolvimento Administrativo, tenha o mesmo fim. Nós continuamos trabalhando normalmente, apesar do governo ter retirado da Fundap os seus projetos. A gente não tem mais nenhuma atividade de projeto lá dentro, a não ser o estágio e um programa de aprimoramento profissional e alguns cursos que ainda estão em funcionamento. Mas em dezembro a gente acaba encerrando as atividades, mas nós também não vamos ser extintos, não estamos extintos. Então fica a pergunta: o Estado continua nos pagando, né? E também não decide a extinção ou o que a gente quer, que é a reformulação. O coordenador da Frente Parlamentar, deputado Carlos Neder, do PT, articula a elaboração de um dossiê que registre o acervo e os trabalhos das fundações. Então, o que nós queremos é que haja mais respeito com a Assembleia Legislativa, com os técnicos que atuam nestas fundações, com os trabalhadores que dedicaram a sua vida à organização dessas políticas públicas e que nós tenhamos um debate sério na Assembleia Legislativa com a participação do governo do Estado. Sessão solene de iniciativa do deputado estadual Coronel Camilo, do PSD, presta homenagem a entidades representativas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A coordenadoria das entidades representativas da Polícia Militar do Estado de São Paulo recebe uma placa por serviços prestados em prol de todas as instituições da Polícia Militar, principalmente por encabeçar diversas reuniões com o governo e a Secretaria de Segurança Pública, com o objetivo de pleitear melhores condições de trabalho para a categoria. Associações como a Coordenadoria, a Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar de São Paulo, a Associação de Cabos e Soldados da PM do Estado de São Paulo, entre outras, serão homenageadas nesta sessão solene. A Comissão de Constituição e Justiça, como o nome já sugere, é responsável por analisar a constitucionalidade das futuras leis
Nesta semana, a CCJ aqui da Assembleia debateu 27 novos projetos de lei. Confira agora os temas que tiveram destaque. A reportagem é de Maria Fernanda Pauli. Entre os projetos aprovados, o 943 de 2015, que beneficia os policiais militares. São mais de 100 mil homens e mulheres trabalhando nessa corporação, uma corporação impecável e que eles já têm as dificuldades normais do dia a dia, do trabalho, da vida e do salário, que sempre, por mais que se faça, ainda é pouco. Então, que eles tenham direito também ao transporte gratuito quando não estiverem fardados. Outro PL importante que foi aprovado foi o do deputado Léo Oliveira, do PMDB. Institui o Pacto Estadual Social, visando estimular e promover a doação de órgãos, sangue e tecido humano. Nós tivemos recentemente uma pesquisa que nos chama a atenção, nos dá alerta, porque a doação de órgãos diminuiu no Brasil. E é preciso salvar vidas. Certamente quando a gente perde um ente querido, uma família, um amigo, todos sofrem por um tempo e depois fica a saudade e a lembrança. Mas nós temos que entender que vida e morte andam de forma paralela. Alguém que perde a vida pode ajudar alguém que está com vida a ter uma nova vida e com qualidade e com saúde. Então, doação de órgãos é muito importante. É numa hora fragilizada, numa hora difícil, mas as famílias, as pessoas têm que ter consciência que talvez o seu coração, talvez a sua pele, talvez um órgão que ele tenha intacto, bom, ele possa doar e fazer a vida feliz de milhares de pessoas. Mais previsão do tempo para o fim de semana em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo nublado, possibilidade de chuvas, a máxima fica em 25 graus. São José do Rio Preto, o fim de semana vai ser de tempo nublado, a máxima chega aos 35 graus. Mogi das Cruzes, tempo estável, a máxima fica nos 30 graus. Piracicaba, o fim de semana vai ser de tempo nublado com chuva, os termômetros marcam 29 graus. Resíduo sólido foi o principal assunto da terceira reunião da FREPAM. Veja os detalhes após o intervalo. Até já. Na reunião da Frente Parlamentar Ambientalista e pelo Desenvolvimento Sustentável, resíduo sólido foi o principal assunto na terceira reunião da FREPAM. Confira agora na reportagem. Para o coordenador da frente, o deputado Carlão Pignatari, do PSDB, em curto prazo será possível apresentar um projeto que vai contemplar as legislações. Nós temos aí quase 800 leis e 700 resoluções, que não tem como fazer fiscalização disso. Então essa frente parlamentar, junto com a Procuradoria da nossa casa, da Assembleia Legislativa de São Paulo, a pedido do presidente Fernando Capês, nós estamos discutindo e a Procuradoria está nos ajudando a fazer uma lei, uma consolidação de lei ambiental, como foi feito com a consolidação de leis trabalhistas. Eu acho que isso é de extrema importância para o Estado de São Paulo. Carlão Pignatari diz que as reuniões de trabalho estão cada vez mais recebendo o envolvimento dos representantes ambientais. Que quando você se separa, você traz a SOS Mata Atlântica, falar sobre mar, você traz a pessoa falar sobre floresta, você traz sobre falar resíduos sólidos, não bate os temas, fica uma discussão sem fim. Então assim a gente consegue, segmentando, fazer com que as pessoas entendam, os próprios participantes, qual que é o foco, o trabalho, para a gente, em 3 ou 4 meses, mostrar um projeto melhor. A FREPAM volta a se reunir no dia 8 de outubro, onde o setor de transporte e os impactos ambientais estarão em discussão na Assembleia Legislativa. Outubro Rosa. A UNACAM, União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama, em parceria com a Sociedade Brasileira de Mastologia e o Shopping Frei Caneca, estão desenvolvendo um trabalho de diagnóstico precoce para o câncer de mama, voltado principalmente aos portadores de necessidades especiais motora. A campanha acontece todo fim de semana de outubro e é gratuito. Quem procura acha e quem acha cura. Procurem, venham, compareçam. Previsão do tempo para o fim de semana em mais cidades do interior do estado. Em Franca, tempo nublado, a máxima é de 28 graus. Bauru, fim de semana vai ser de tempo estável, temperatura máxima chega aos 30 graus. Limeira, tempo com sol entre nuvens, a máxima é de 30 graus. Marília, a previsão do tempo para o fim de semana vai ser vai ser nublado, com possibilidades de chuvas. Temperatura máxima chega aos 31 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui.
Mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. E a gente se vê de novo na segunda-feira, a partir do meio-dia. Bom fim de semana a todos.